Lave minhas roupas, mendiga, ordenou a neta da coronela. Mas ao ver a marca na nuca da moça, a velha chorou. As águas do velho Chico guardam mais histórias do que um homem pode contar em 1000 anos de vida. Mas a história que vou lhes narrar hoje não é sobre as lendas de Iaras ou do Nego d'Água. É sobre uma verdade que o rio testemunhou em silêncio por 20 anos. A história de Yasmin, uma lavadeira que tinha o sol nos cabelos e a música na alma, mas que era tratada como a poeira do chão. Ela estava prestes a ser humilhada pela neta da mulher mais poderosa da região, a coronela Adelaide. Mal sabiam elas que o destino, assim como o rio, tem correntezas ocultas, que podem virar o mundo de cabeça para baixo e revelar que o sangue de um rei pode correr nas veias de um plebeu. Se você acredita que a justiça divina pode tardar, mas não falha, e que a humildade é a maior de todas as nobrezas, então se achegue. Deixe sua curtida para que essa história navegue longe e se inscreva no canal para não perder nenhuma das sagas que estão por vir. Agora vamos para as margens do Rio São Francisco, onde a vida de uma jovem estava prestes a mudar para sempre. 20 anos antes, o Rio São Francisco não cantava, ele rugia. Uma cheia histórica, daquelas que os mais velhos só contam em tom de presságio, engoliu barrancos, alagou roçados e transformou a paisagem numa imensidão de água barrenta e furiosa. No meio do caos, enquanto ajudava a amarrar as canoas e a salvar os poucos pertences de seus vizinhos, luzia uma lavadeira de meia idade, cujo ventre nunca lhe dera um filho. Ouviu um som que não pertencia à sinfonia da destruição. Não era o estrondo da água, nem o gemido do vento. Era um choro de bebê. Guiada pelo som, ela se embrenhou pela margem alagada, a água na altura da cintura. E então ela a viu. Presa num emaranhado de aguapés e galhos, uma cesta de vime flutuava, balançando perigosamente. Dentro, enrolada em panos finos, milagrosamente seca e com os olhos muito abertos, estava uma recém-nascida. A menina não chorava mais. Seus olhos, da cor do mel mais puro, pareciam carregar uma calma que desafiava a fúria das águas ao redor. Em seu pescoço, amarrado por um fio de couro, um pequeno medalhão de prata, com o desenho de uma estrela de 5 pontas, brilhava à luz fraca do temporal. Sem bilhete, sem nome, sem passado. Luzia, que já tinha perdido as esperanças de ser mãe, a viu não como um fardo, mas como um milagre do rio, uma resposta divina às suas preces silenciosas. Ela pegou a criança nos braços, sentiu o calor daquele pequeno corpo contra o seu e soube naquele instante que sua vida havia mudado. Batizou-a de Yasmin, que em outras terras significava flor de jasmim, e a criou como sua. 2 décadas depois, a menina do rio havia se tornado uma moça. Yasmin era a personificação daquele lugar. Seus cabelos, longos e castanhos, tinham as pontas clareadas pelo sol, como a areia da beira. Sua pele era bronzeada e seu corpo esguio e forte, moldado pela labuta diária de carregar trouxas de roupa e bater o linho nas pedras. Mas o que mais se destacava nela era o espírito. Onde as outras lavadeiras viam apenas o trabalho pesado, a pobreza e a desesperança, Yasmin via a vida. Ela conhecia cada pedra do lavadouro, cada curva do rio, cada canto de pássaro. E ela cantava. O sol da manhã batia na superfície do rio, transformando a água em um espelho ofuscante de prata e ouro. Nas pedras da beira, um grupo de mulheres se espalhava, cada uma em seu posto de batalha. Eram as lavadeiras de Barra Bonita, com as saias arregaçadas até os joelhos, a água fria batendo nas canelas, elas esfregavam, batiam e torciam as roupas da gente rica da cidade. O som das roupas batendo nas pedras era o ritmo daquele lugar, uma percussão constante que se misturava ao canto das aves e ao murmúrio do rio.
Essa mancha de genipapo não sai por nada nesse mundo. Valei-me, Nossa Senhora, reclamou Iracema, uma mulher de meia idade, cujo rosto já estava marcado pelas linhas da preocupação. Paciência, Iracema. Água e sabão, tempo e canção. Não tem mancha que resista, respondeu Yasmin sem parar seu trabalho. Ela esfregava um lençol com vigor e sua voz se ergueu, doce e clara, numa cantiga antiga. Beira-rio, beira-rio, beira-mar, o que se chora aqui, o rio leva pro mar. Ô Yasmin, deixa de cantar, menina, que espanta a freguesia e entristece o coração da gente. Brincou Dona Elvira, a mais velha de todas, com um sorriso desdentado. Elvira era a matriarca daquele pequeno universo. Fora ela quem ensinara a maioria das moças ali presentes a quarar roupa e a ler os humores do velho Chico. Que nada, Elvira, a música deixa a roupa mais limpa e a alma mais leve, respondeu Yasmin, torcendo o pesado lençol de linho com uma força que não parecia vir de seus braços finos. Além do mais, hoje é dia de pagamento do seu Inácio da bodega. Temos que estar animadas para não deixar ele nos passar a perna de novo. A menção ao comerciante fez as mulheres resmungarem. Elvira suspirou. Devo a ele quase 2 meses, Yasmin. A rede do meu Juca se rasgou toda na última pescaria e o conserto foi caro. Se eu não pagar ao menos uma parte hoje, ele corta. Nossa conta. A solidariedade entre elas era a única riqueza que possuíam. Yasmin parou o que estava fazendo, secou as mãos no avental e se aproximou da velha amiga. Pois então vamos fazer o seguinte. Eu já terminei a trouxa da mulher do prefeito. A senhora me ajuda a aquarar essa última leva e o dinheiro que eu receber hoje a gente junta com o seu para abater a dívida. Mês que vem a gente vê como faz. Os olhos de Elvira se encheram de lágrimas. Deus lhe pague, minha filha. Você tem um coração de ouro. É um coração de lavadeira, acostumado a dividir o sabão, disse Yasmin sorrindo. Enquanto conversavam, um rapaz alto e forte, com a pele queimada de sol, se aproximou. Era Pedro, filho de Elvira, um pescador de poucas palavras e olhar intenso que nutria por Yasmin um amor silencioso e protetor. Ele trazia nos ombros uma rede de pesca e um olhar preocupado. Mãe, vim buscar a senhora, a maré está enchendo rápido, disse ele, mas seus olhos estavam em Yasmin. E você, Yasmin, não devia se meter nos problemas dos outros. Cada um que carregue seu próprio peso. Deixe de ser turrão, Pedro, respondeu Yasmin amigavelmente. Aqui na beira do rio, um cesto ajuda o outro. Se a gente não for assim, a correnteza leva. Pedro apenas balançou a cabeça, o ciúme e a preocupação travando uma batalha em seu rosto. Ele não gostava de ver Yasmin se rebaixando para os ricos, nem se sacrificando pelos outros. Mas antes que pudesse retrucar, o pó subiu na estrada que levava ao rio. Uma caminhonete de luxo, branca e reluzente, um monstro de metal que não combinava com a paisagem, parou bruscamente. Dela desceu Letícia, uma das netas da temida coronela Adelaide de Vasconcelos. Vestida com roupas de marca, óculos escuros e uma expressão de perpétuo desdém, ela caminhou até a beira do rio como se pisasse em espinhos. Qual de vocês é a responsável por este serviço? Ela perguntou, a voz esnobe, apontando para um monte de roupas finas jogado de qualquer jeito no chão. Dona Elvira se adiantou, enxugando as mãos na saia. Fui eu, sinhá. Mas a moça, sua empregada, trouxe agorinha mesmo, nem deu tempo de separar. Letícia tirou os óculos, fuzilando a velha com o olhar. Pois então trate de lavar isso direito. É um vestido de seda importado. Se manchar ou rasgar, a senhora me paga com 1 ano do seu trabalho miserável. E ande logo, preciso dele para uma festa hoje à noite. Deliberadamente, ela deixou um dos cestos de Elvira cair, espalhando a roupa já limpa e seca na areia úmida. Ops, que desajeitada, disse com um sorriso falso. A humilhação silenciou o batuque das lavadeiras. Pedro cerrou os punhos.
pronto para intervir, mas sua mãe o segurou pelo braço. Enfrentar um Vasconcelos era assinar a própria sentença de miséria. Foi Yasmin quem deu um passo à frente. "Com licença, dona", disse ela, a voz calma, mas firme. "A seda não se lava na pedra, senão estraga. O fio dela é delicado, se desfaz. Tem que ser com cuidado na bacia, com sabão de coco, e não pode quarar no sol forte, que amarela o tecido. Se a senhora tem pressa, devia ter mandado mais cedo, com as devidas recomendações." Letícia virou-se para Yasmin, chocada com a ousadia. Quem era aquela lavadeira atrevida para lhe dar ordens? Ela olhou para as roupas simples de Yasmin, para suas mãos molhadas, para o medalhão de prata em seu pescoço, e um sorriso de puro desprezo brotou em seus lábios. "E quem é você para me dizer o que fazer, hein? Outra mendiga que vive da caridade alheia." Ela cuspiu as palavras. "Pois já que é tão sabichona, lave minhas roupas, mendiga. Lave você. E quero ver se tem a mesma coragem para falar quando eu vier buscar e encontrar um defeito." Ela abriu a bolsa de grife, tirou uma moeda e a jogou na poeira, perto dos pés de Yasmin. "Isso é para o sabão. O resto, se eu gostar do serviço, eu penso se pago depois." E com isso, virou as costas, entrou em seu carro e partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira e indignação. "Você viu isso?" explodiu Pedro. "Ela te humilhou, humilhou minha mãe, e você fica aí, quieta? Por que não deixou eu dar uma lição nessa riquinha metida?" "E o que adiantaria, Pedro?" respondeu Yasmin, a voz cansada. "A violência só gera mais violência. A gente combate o ódio com trabalho e dignidade. Agora me ajudem a recolher as roupas de Dona Elvira." Enquanto o sol subia, na casa grande da fazenda Ouro Verde, a atmosfera era de decadência e tensão. A propriedade, que já fora o orgulho da região, com seus jardins bem cuidados e a pintura sempre em dia, agora exibia sinais de negligência. A era subia pelas colunas da varanda. A pintura estava descascada e o silêncio era pesado, quebrado, apenas pelo vento que assobiava nos corredores. Era um reflexo do estado de espírito de sua dona. Dentro da casa, a guerra pela herança já havia começado, embora a matriarca ainda respirasse. Maurício, neto da coronela, estava no escritório, uma sala imponente, com móveis de jacarandá e retratos de ancestrais nas paredes. Ele não olhava para os livros de contabilidade da fazenda, mas para mapas e projetos. Ao telefone, falava em voz baixa com um advogado da capital. "Sim, a área da beira do rio é a mais valiosa. Assim que a escritura estiver em meu nome, iniciamos o projeto do condomínio. As lavadeiras, isso é detalhe, uma notificação de despejo resolve. São um bando de invasoras de qualquer forma." Do outro lado da linha, o advogado o alertava sobre os riscos. "Não se preocupe, doutor. Minha avó não dura mais uma semana e minha irmã, Letícia, é uma tola. Só pensa em festas e joias. O controle estará em minhas mãos." Mal sabia ele que Letícia, no quarto ao lado, também fazia seus próprios planos. Ela experimentava um colar de esmeraldas da avó em frente ao espelho, enquanto conversava por mensagem com seu noivo secreto, filho do maior rival dos Vasconcelos no agronegócio. "Sim, querido. A colheita de manga deste ano será fraca. Maurício está investindo todo o dinheiro em máquinas novas, mas o solo está cansado. Papai vai adorar saber disso." A traição era a moeda corrente naquela casa. E observando tudo das sombras estava Zélia, a governanta. Seu rosto era um mapa de rugas e ressentimento. Ela servia a família há 40 anos. O falecido marido de Adelaide, o coronel Inocêncio, um homem bom e justo, havia-lhe prometido no leito de morte um pequeno pedaço de terra, um sítio para que ela pudesse ter uma velhice tranquila. "Você cuidou de minha mulher e de meu filho, Zélia. Merece seu próprio chão.
ele dissera. Mas Adelaide, após a morte do marido, em sua dureza e desconfiança, nunca cumpriu a promessa. E Zélia nunca a perdoou. Agora, ela via nos herdeiros a chance de conseguir o que julgava ser seu. Ela alimentava a cobiça de Maurício e a vaidade de Letícia, esperando a morte da patroa para cobrar sua fatura. Naquela mesma tarde, Dr. Inácio, o médico da família, fez sua visita diária. Encontrou Adelaide fraca, a respiração difícil. Você precisa se alimentar, Adelaide, disse ele com a paciência de um velho amigo. Para quê? Para dar mais tempo a esses abutres? Ela respondeu, a voz um sussurro rouco. Eles não esperam minha morte, Inácio. Eles a desejam. Nenhum deles tem o sangue de Vasconcelos correndo forte. São fracos, gananciosos. Seu filho Ricardo era forte, disse o médico, tocando numa ferida antiga. Os olhos da coronela se encheram de uma dor que o tempo não curara. Ricardo, meu filho, eu o expulsei por orgulho. Meu orgulho o matou. Talvez ainda haja tempo de consertar as coisas, disse o médico, pensando alto. De encontrar um herdeiro que tenha a força de Ricardo e o seu amor pela terra. Onde eu encontraria tal pessoa? Ela perguntou com um riso amargo. A pergunta ficou no ar, mas plantou uma semente na mente do médico. Ele sabia da história da neta perdida. Sabia que Adelaide, em segredo, financiara buscas por anos, sem sucesso. Ao sair da fazenda, o destino o fez passar pela beira do rio, e ele viu a cena. Yasmin, de pé, enfrentando Letícia com uma calma e uma firmeza que o impressionaram. Ele ouviu as palavras cruéis da neta e a resposta digna da lavadeira. E viu em Yasmin uma centelha da força e da dignidade, que ele só via na própria Adelaide, em seus melhores dias. Naquele momento, uma ideia louca e perigosa começou a se formar em sua cabeça. O dia terminou com o céu tingido de roxo e laranja. Yasmin entregou o vestido de seda, lavado e passado, com um capricho que desafiava a humilhação sofrida. Letícia o pegou, inspecionou cada costura procurando um defeito e, não encontrando, jogou algumas notas de dinheiro no chão sem uma palavra de agradecimento. Yasmin voltou para casa, o corpo doído, a alma cansada. Encontrou sua mãe de criação. Luzia na porta com um prato de cuscuz quente à sua espera. O dia foi duro, minha filha? Perguntou a velha, vendo a sombra no rosto de Yasmin. Foi, mãe, mas estamos de pé, respondeu ela, forçando um sorriso. Pedro, o pescador, estava ali também, consertando uma rede sob a luz da lamparina. Ele a observava com uma intensidade que a deixava sem jeito. Você não devia ter aceitado lavar a roupa daquela diaba, disse ele, a voz baixa e rouca. Isso só mostra a ela que pode pisar em você quando quiser. Pedro, eu só fiz o meu trabalho, ela respondeu, cansada daquela conversa. Não, você se humilhou. Se você não se defende, Yasmin, quem vai te defender? Um dia a gente tem que parar de baixar a cabeça e mostrar os dentes, ele disse, se levantando. E virar um bicho igual a eles, cheio de raiva e amargura. Eu não quero isso para mim, Pedro. Minha força não está nos dentes, está nas mãos, no trabalho, na minha cantiga. A discussão foi interrompida pelos latidos dos cachorros. Um carro se aproximava pela estrada de terra, um carro fino que não pertencia àquele mundo. Dele desceu o doutor Inácio. O coração de todos gelou. Médico de rico, àquela hora da noite, em sua porta. Só podia ser má notícia. Yasmin? Ele chamou, a voz gentil. Não se assuste. Eu vim em paz. Preciso lhe pedir um grande favor. E assim, o capítulo da humilhação se encerrou, dando início a um novo, ainda mais perigoso e incerto, que levaria a pobre lavadeira do rio para o coração da teia de aranha que era a fazenda Ouro Verde. Dr. Inácio parou seu carro diante da casinha de taipa. O motor silencioso agora parecia uma afronta à quietude da noite.
A luz amarelada da lamparina recortava a silhueta dos 3 moradores, parados, tensos, como bichos do mato diante de um predador inesperado. O médico, um homem acostumado a transitar entre a opulência da casa grande e a miséria dos casebres da região, sabia que sua presença ali era um evento sísmico. "Boa noite", repetiu ele, a voz calma, tentando dissipar a desconfiança. "Não se assustem, eu vim em paz. Preciso lhe pedir um grande favor, Yasmin." Luzia, a mãe de criação de Yasmin, deu um passo à frente, o corpo frágil postando-se como um escudo. "Favor de gente rica para gente pobre nunca acaba bem, doutor. O que o senhor quer com a minha filha?" Pedro, o pescador, postou-se ao lado de Yasmin, a mão instintivamente no cabo da peixeira que trazia na cintura. "Se for por causa daquela diaba da neta do coronel, é bom o senhor saber que a Yasmin não fez nada de errado. A gente aqui é um testemunha." Dr. Inácio ergueu as mãos num gesto de paz. "Não, meu rapaz, pelo contrário, não vim acusar, vim pedir ajuda. É sobre a coronela Adelaide." Ele se virou para Yasmin, o olhar sério e suplicante. A enfermeira dela adoeceu. "A coronela está ardendo em febre, muito agitada, delirando. Os remédios não estão fazendo o efeito desejado e a teimosia dela não ajuda. Ela se recusa a ser cuidada pela governanta." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Hoje à tarde, por acaso, eu a vi na beira do rio. Vi como você lidou com a neta dela. Vi uma força e uma calma em você que são raras. E ouvi sua cantiga. Adelaide, em seus delírios, vive chamando pelo filho, atormentada por velhas mágoas. Pensei, talvez uma presença nova, uma voz suave como a sua, pudesse acalmá-la onde os remédios estão falhando. Seria apenas por esta noite. Eu lhe pagarei bem, o triplo do que você ganha em uma semana no Rio." A proposta caiu como uma pedra no poço silencioso da noite. Luzia e Pedro se olharam, horrorizados. "De jeito nenhum", disse a velha, a voz trêmula de indignação. "Minha filha não pisa naquela casa. Casa de rico é cheia de maldade e armadilha. A menina Letícia a humilhou hoje de tarde, e agora o senhor quer que ela vá lá servir de calmante para a avó dela? É um assinte." "Ir servir quem te pisou, Yasmin", reforçou Pedro, a voz rouca de raiva. "Eles te tratam como lixo e, quando precisam, querem usar sua bondade como se fosse um remédio da farmácia. Isso não é um pedido, é mais uma humilhação." Yasmin permaneceu em silêncio, o coração batendo forte. Em sua mente, o rosto arrogante de Letícia se misturava à imagem frágil da velha senhora que ela nunca vira. Havia a raiva, o orgulho ferido, a vontade de dizer não, de fechar a porta na cara daquele mundo que só lhe trazia dor. Mas havia também a compaixão, uma senhora idosa, doente, sofrendo. Como ela poderia virar as costas? Era contra sua natureza. "E se eu for, o que terei que fazer?" ela perguntou a Dr. Inácio, ignorando os protestos de sua pequena família. "Apenas o que já faz de melhor. Ser gentil, trocar as compressas na testa dela, dar água se ela pedir. E se sentir no coração, cantar um pouco. Ficarei na fazenda a noite toda, em um quarto de hóspedes. Você não estará sozinha", garantiu o médico. A decisão pesava em seus ombros. Ir significava desafiar o amor protetor de sua mãe e de Pedro. Significava engolir o orgulho. Mas não ir. Significava ser igual a eles, dura, insensível. Significava negar a si mesma. "Eu vou", ela disse por fim, a voz firme. Luzia levou as mãos à boca, os olhos cheios de medo. Pedro deu um soco numa das estacas da cerca, frustrado. "Mas não quero seu dinheiro, doutor. Faço por caridade, por uma alma que está sofrendo." Dr. Inácio assentiu, um profundo respeito, brilhando em seu olhar. "Eu sabia que podia contar com você. Vamos então, a noite será longa." Enquanto o carro do médico se afastava,
levantando a poeira que logo assentaria sobre as figuras desoladas de Luzia e Pedro. Yasmin sentia que estava cruzando uma fronteira invisível, deixando para trás o mundo que conhecia para entrar num território desconhecido e perigoso. A viagem até a fazenda foi silenciosa no início. Yasmin olhava pela janela, as sombras da caatinga correndo sob a luz da lua. Ela não era sempre assim, sabe? Disse o doutor Inácio, quebrando o silêncio. Adelaide, quando jovem, era a mulher mais forte e justa que conheci. Construiu esse império com as próprias mãos depois que o marido morreu. Mas o orgulho é uma doença da alma que endurece o coração. É por causa do filho dela, não é? Yasmin perguntou baixinho. As lavadeiras conheciam fragmentos da história, contada em cochichos por empregados da fazenda. O médico suspirou. Sim, por causa de Ricardo. O rapaz era o oposto da mãe. Sonhador, gentil, não se importava com dinheiro nem com nomes. E ele se apaixonou. Apaixonou-se perdidamente por Ana, uma moça que chegou aqui com a família de retirantes, fugindo da seca. Era uma moça boa, honesta. Mas para Adelaide, era uma ninguém. Ela proibiu o romance, ameaçou, fez de tudo. A mente de Adelaide, deitada, em seu leito de febre, viajava para aquela mesma época, revivendo a cena que selou seu destino e o de sua família. O escritório da fazenda, a chuva batendo forte na janela. Ricardo, seu filho, de pé diante dela, o rosto molhado, mas não era da chuva. Mãe, eu a amo. O nome dela é Ana, e vamos nos casar com ou sem a sua bênção. Ela está esperando um filho meu. A revelação da gravidez foi como um galão de querosene jogado na fogueira do orgulho de Adelaide. Um bastardo? Você vai manchar o nome dos Vasconcelos com um bastardo? Filho de uma retirante? Ela gritou, as palavras cheias de veneno. Você não é mais meu filho. Não herdará um palmo desta terra. Se sair por aquela porta, esqueça que um dia teve mãe. Pois então fique com sua terra e seu orgulho. Ricardo respondera, a dor em sua voz cortando o coração da mãe, embora ela não admitisse. Eu fico com minha família. E um dia, mãe, quando a senhora estiver sozinha neste seu castelo de terra, vai perceber que a única coisa que importa na vida a senhora jogou fora. Ele saiu, batendo a porta, e ela nunca mais o viu. O arrependimento, por décadas, foi seu companheiro mais íntimo na cama de casal vazia. Adelaide nunca se perdoou, concluiu o médico, enquanto o carro passava pelos portões da fazenda. Ela procurou pelo neto, ou neta, por anos, em segredo, mas Ricardo e Ana desapareceram no mundo. Acredito que a doença de agora é só o corpo desistindo de uma alma que já está cansada de sofrer. Enquanto Yasmin chegava, a teia da cobiça era tecida dentro da casa. Maurício, após a ligação com seus investidores, foi até o quarto da irmã. Letícia estava ao telefone, rindo, planejando uma viagem a Paris. Enquanto você sonha com a Torre Eiffel, eu estou tentando salvar o navio que está afundando, disse ele irritado. Peguei mais um empréstimo. Se a safra de uva não for excepcional, estaremos perdidos. Precisamos vender as terras do Rio o mais rápido possível. E o que eu tenho a ver com isso? Ela respondeu entediada. A vovó ainda não morreu. E, quando morrer, minha parte eu vou querer em dinheiro, não em terra poeirenta. E foi Zélia, a governanta, que entrou no quarto sem bater, quem os uniu no mesmo propósito. Os senhores deviam se preocupar menos com o futuro e mais com o presente, disse ela, a voz sibilante. O doutor Inácio está trazendo uma das lavadeiras do Rio para cuidar da sua avó. A notícia caiu como uma bomba. O quê? Uma qualquer? Dentro do quarto da vovó? Explodiu Letícia. Ele perdeu o juízo? Completou Maurício. Isso é um perigo. Exatamente, disse Zélia com um sorriso. Mínimo, um perigo.
Uma mulher estranha, sozinha com uma velha rica e doente, tudo pode acontecer. Uma influência, uma manipulação, um testamento pode ser mudado da noite para o dia. Doutor Inácio sempre foi muito afeiçoado ao falecido Ricardo. Vai saber o que se passa na cabeça dele. Letícia e Maurício se entreolharam. Pela primeira vez, eles viram em Zélia não uma simples empregada, mas uma aliada. "E o que a senhora sugere, Zélia?" perguntou Letícia, o tom subitamente conspiratório. "Eu sugiro que fiquemos de olhos bem abertos e que estejamos prontos para cortar o mal pela raiz. O que é de vocês por direito, ninguém pode tirar", disse a governanta, plantando a semente da ação. "Se me ajudarem a conseguir o que me é devido, eu os ajudarei a proteger o que é seu." O pacto estava selado. A chegada de Yasmin foi exatamente como Zélia previra. Letícia e Maurício a esperavam na porta de braços cruzados. "O que essa mulher faz aqui, doutor Inácio?" perguntou Maurício, a voz dura. "Ela está aqui a meu pedido e com a autorização de sua avó. Veio para ajudar", respondeu o médico firme. "Ajudar a roubar, só se for", retrucou Letícia. "Zélia, mostre a ela onde fica o quartinho de serviço e deixe bem claro que ela não tem permissão para andar pela casa." Zélia conduziu Yasmin pelos corredores luxuosos, mas frios. "Aqui é a cozinha, aqui é a área de serviço, seu quarto é este", disse, abrindo a porta de um cômodo minúsculo e sem janelas. "Toque apenas no que for necessário. E lembre-se, estamos de olho em você." Yasmin entrou no quarto da coronela com o coração na mão. O ambiente era sufocante. A velha senhora na cama resmungava, a respiração ofegante. Yasmin se aproximou e, com a naturalidade de quem cuida da própria mãe, começou seu trabalho. Trocou a compressa da testa, umedeceu os lábios da velha com um algodão molhado. Adelaide abriu os olhos, mas eles não viam Yasmin. Viam um fantasma. "Ana", ela sussurrou, a voz um fiapo. "Você o levou, meu filho, mas ele te amava. Eu sei que amava." Yasmin não disse nada, apenas continuou seu cuidado silencioso. "A estrela", murmurou a coronela, a mão se agitando fracamente. "Ele me disse que a criança nasceria com a marca, a estrela. Cuide da estrela, Ana. É tudo que me resta dele." As palavras eram desconexas, mas perfuraram a alma de Yasmin. Estrela. Ela instintivamente levou a mão ao pescoço, onde o medalhão de prata com a estrela repousava sob sua blusa. Uma coincidência estranha, um arrepio percorreu sua espinha. Para acalmar a si mesma e a doente, ela começou a cantarolar a canção de Ninar do Rio. A respiração de Adelaide se tornou mais calma e ela adormeceu. A noite passou lentamente. Na manhã seguinte, um pequeno milagre. A febre de Adelaide havia baixado. Ela estava calma, lúcida pela primeira vez em dias. Quando viu Yasmin, não a reconheceu, mas sentiu a paz que emanava dela. "Obrigada, minha filha", disse, a voz fraca, mas clara. A melhora da matriarca foi o estopim para o plano de seus netos. Aquela lavadeira tinha uma influência perigosa, precisava ser eliminada. Enquanto Yasmin estava na cozinha preparando o caldo ralo para a patroa, Zélia e Letícia agiram. Zélia, com a agilidade de uma rata, entrou no quarto da coronela. Sabia exatamente onde ficava a pequena caixa de madrepérola com o anel. Pegou-a e a escondeu. Em seguida, foi ao seu próprio quarto, pegou um par de brincos de ouro que Adelaide lhe dera de presente anos atrás e foi até o quartinho de serviço onde Yasmin deixara sua trouxa. Com o coração acelerado pela maldade, ela enfiou os brincos no meio das roupas simples da lavadeira. A armadilha estava pronta. Foi Letícia quem deu o grito, um grito agudo e teatral que ecoou pela casa inteira. "Sumiu! A caixa de joias da vovó sumiu! O anel da bisavó sumiu!" O caos se instalou. Maurício correu para o quarto fingindo preocupação. Zélia se benzia, o rosto uma máscara de horror.
Foi ela! Gritou Letícia, apontando o dedo para a cozinha, de onde Yasmin saía assustada, com a bandeja de caldo nas mãos. Só pode ter sido ela, a lavadeira. Estava sozinha com a vovó a noite inteira. Eu avisei. Ladra, chamem a polícia. Maurício agarrou Yasmin pelo braço, derramando o caldo quente no chão. Onde você escondeu sua vigarista? É melhor devolver. Por bem, antes que a gente resolva isso de outro jeito. Eu não peguei nada, eu juro por Deus. Yasmin gritava, o pânico tomando conta dela. Acha que vamos acreditar em você? Zombou Zélia. Gente da sua laia já nasce com a mão leve. Vamos revistar as suas coisas. Arrastaram-na até o quartinho. Zélia, com um prazer cruel, esvaziou a pequena trouxa de Yasmin no chão. E de dentro, para o horror de Yasmin e a satisfação dos conspiradores, rolaram os brincos de ouro, brilhando acusadoramente no chão sujo. Aí está, gritou Maurício triunfante. Não é a caixa, mas já é um começo. Pegamos a ratazana com a mão no queijo. Ladra, vigarista, miserável, sibilava Letícia. Você vai mofar na cadeia. Yasmin olhava para os brincos. Depois, para os rostos cheios de ódio ao seu redor. Dr. Inácio tinha saído cedo para visitar outro paciente. Não havia ninguém para defendê-la. Estava sozinha, condenada, presa na teia de cobiça que ela nem sabia que existia. A palavra deles, ricos e poderosos, contra a dela, uma lavadeira sem nome e sem ninguém. A porta do seu futuro pareceu se fechar com um estrondo, trancando-a numa escuridão ainda mais profunda que a do depósito de onde seria jogada em breve. O grito de ladra ecoou pelos corredores frios da casa grande, um som cruel que parecia grudar nas paredes. Yasmin ficou paralisada, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Olhava para os brincos de ouro que brilhavam no chão em meio às suas roupas pobres, uma prova irrefutável de um crime que ela não cometera. O ar em seus pulmões parecia ter se transformado em pedra. Estava cercada por rostos contorcidos de ódio e triunfo. Então, provocou Maurício, dando um passo à frente, o corpo bloqueando a única saída. O que tem a dizer em sua defesa, ratazana? Acha que pode vir para a nossa casa, cuidar da nossa avó e nos pagar com roubo? Eu não sei como isso veio parar aqui, gaguejou Yasmin, a voz um fio. Eu nunca vi esses brincos na minha vida. É um engano, uma armadilha. Armadilha? Letícia riu, uma risada aguda e cruel. Claro, a coitadinha, a lavadeira honesta, nós, os ricos malvados, armamos para cima de você. Conte outra história, sua vigarista. Você viu o luxo, a oportunidade, e não resistiu. É da sua natureza, da sua laia. Zélia, a governanta, aproximou-se, o rosto uma máscara de falsa piedade. Que decepção, menina. A gente lhe abre as portas, lhe dá confiança, e você nos apunhala pelas costas. O que será que a coronela vai pensar quando souber disso? A menção a Adelaide foi como um choque elétrico em Yasmin. A velha senhora, frágil, doente, como aquela confusão a afetaria? Por favor, ela implorou, os olhos se enchendo de lágrimas. Não perturbem a dona Adelaide com isso. Ela está doente. Eu juro pela minha vida. Eu sou inocente. A vida de uma ladra não vale muita coisa, retrucou Maurício com frieza. Vamos chamar a polícia. O delegado é amigo da família. Você vai mofar na cadeia por um bom tempo. A palavra cadeia a aterrorizou. Imaginou-se trancada, longe do seu rio, longe de sua mãe Luzia, sua honra manchada para sempre. O desespero lhe deu uma centelha de coragem. Pois chame a polícia. Eu não tenho medo. A verdade vai aparecer. Sua bravura inesperada pegou Maurício de surpresa. Chamar a polícia, na verdade, era a última coisa que ele queria. Um escândalo na fazenda, com a avó em seu leito de morte, atrairia a atenção indesejada, talvez até mesmo a de outros parentes distantes, interessados na herança.
Ele e Letícia precisavam de discrição. Ele olhou para a irmã, que entendeu o recado. Letícia mudou de tática. Polícia, para quê? Disse ela com um sorriso venenoso. Para dar trabalho ao delegado por causa de uma ladra de galinhas como você? Não, você não merece a polícia. Você merece uma lição, uma que nunca mais vai esquecer. Maurício assumiu o papel de juiz e carrasco. Já que você não quer devolver a caixa de joias por bem, vamos resolver isso do nosso jeito. Você não vai para a cadeia. Vai voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído, para a lama do seu rio. Ele se virou para Zélia. Ponha as tralhas dessa mulher num saco de estopa. Ela vai sair daqui agora, e com as mãos vazias. Zélia cumpriu a ordem com um prazer sádico. Pegou as poucas peças de roupa de Yasmin e as enfiou num saco sujo, deixando os brincos de ouro sobre a mesa, como o corpo de um crime resolvido. Vamos, ande! Ordenou Maurício, agarrando o braço de Yasmin com força. Eles a arrastaram pelos corredores da casa. Passaram pela sala principal, onde o retrato da falecida Helena parecia observá-la com tristeza. Passaram pela varanda, onde os outros empregados observavam a cena em silêncio, alguns com pena, outros com satisfação. Ninguém ousou intervir. A palavra dos patrões era lei. Ao chegarem à porteira principal da fazenda, Maurício a empurrou com força para a estrada de terra. Yasmin caiu de joelhos na poeira quente. Aqui é seu lugar. Ele cuspiu. Nunca mais. Pise nestas terras. Se eu a vir de novo, sequer na estrada que corta a fazenda, eu a entrego para os cachorros. Entendeu? Yasmin não respondeu. A humilhação era tão grande, tão profunda, que as palavras morreram em sua garganta. Ela apenas se levantou, limpou a poeira do vestido e, sem olhar para trás, começou a andar. Aquele momento, leitor, o fundo do poço, a solidão, a injustiça, o desprezo. Se fosse com você, de onde tiraria forças para dar o próximo passo? A fé em Deus, a raiva, a sede de vingança ou a simples e teimosa vontade de sobreviver? A caminhada de volta foi a mais longa da vida de Yasmin. O sol do meio-dia queimava sua pele. O chão quente feria seus pés descalços. Cada passo era um esforço, mas a dor física não era nada comparada à dor que sentia na alma. As acusações, os insultos, o olhar de desprezo de Letícia, a força bruta de Maurício, tudo se repetia em sua mente, um carrossel de humilhação. Ela não chorava. As lágrimas pareciam ter secado com o calor e a injustiça. Em seu peito, um sentimento novo e duro começava a se formar. Não era ódio. Era algo mais frio, mais denso. Era a resolução. A resolução de que nunca mais, em toda a sua vida, ela permitiria que alguém a tratasse daquela forma. Ela não sabia como nem quando, mas sentia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que aquela história não terminaria ali, com ela caminhando derrotada por uma estrada de poeira. O rio, que lhe dera a vida, lhe ensinara sobre correntezas. E a correnteza da vida, ela sabia, dava muitas voltas. Enquanto Yasmin enfrentava seu calvário particular na fazenda, a vitória dos irmãos tinha um gosto amargo. Adelaide, após a crise de fúria, havia caído num sono profundo e preocupante. Dr. Inácio ainda não havia voltado. A casa estava silenciosa, mas a tensão era palpável. Zélia, a governanta, sentia-se vitoriosa. Conseguimos, disse ela para Letícia, enquanto tomavam um suco na varanda. A intrusa foi expulsa. Agora as coisas voltam ao normal. Normal? Retrucou a moça irritada. Nada está normal, Zélia. A vovó está pior. E se ela morrer antes de mudar o testamento para nos favorecer, de que adiantou tudo isso? A conversa foi interrompida pela chegada de um carro. Era Dr. Inácio. Ele estranhou o silêncio e a ausência de Yasmin. Onde está a moça que deixei aqui? Ele perguntou. Foi mandada embora, doutor,
respondeu Zélia com falsa tristeza. Infelizmente descobrimos que ela não era de confiança. Roubou um par de brincos da patroa. O médico ficou chocado. Roubou? Yasmin? Impossível. Eu conheço aquela moça, conheço a família dela. Há um engano. Engano nenhum, disse Maurício, que se juntou a eles. Pegamos ela em flagrante. Meu avô podia ser um homem bom, doutor, mas minha avó sempre teve o pé atrás com gente de fora. Ela estava certa. Expulsei a ladra e o assunto está encerrado. Doutor Inácio sentiu um calafrio. Conhecia o gênio impulsivo e a crueldade velada dos netos de Adelaide. Vocês a expulsaram, sem chamar a polícia, sem uma investigação. Onde estão os brincos? Estão guardados e não precisamos de investigação. A palavra de Zélia, que está conosco há 40 anos, basta, disse Letícia, desafiadora. O médico não se convenceu. Ele subiu para ver Adelaide. Encontrou-a com a respiração fraca, a febre voltando a subir. A calma que a presença de Yasmin havia trazido desaparecera. A velha senhora estava agitada, murmurando o nome de Ricardo. Dr. Inácio sabia que o estresse da acusação e a ausência da menina do canto estavam piorando o quadro. A injustiça, ele pensou, era uma febre que contaminava a todos naquela casa. Já era final de tarde quando Yasmin avistou sua vila. A fumaça subindo das chaminés, o som distante das crianças brincando. Nunca seu lar lhe parecera tão precioso. Ao chegar à porta de sua casa, sua mãe, Luzia, que a esperava na soleira desde a noite anterior, soltou um grito de dor ao vê-la. Suja, exausta, com os pés sangrando e a alma em frangalhos. Minha filha, o que fizeram com você, meu Deus do céu? A velha chorou, abraçando-a. Yasmin desabou nos braços da mãe, e ali, no segurança daquele abraço, ela finalmente chorou. Chorou toda a dor, a raiva e a humilhação. A notícia se espalhou pela comunidade da beira do rio como fogo em palha seca. Dona Elvira, Iracema e as outras lavadeiras correram para a casa de Luzia. A história da acusação, contada entre soluços por Yasmin, acendeu um barril de pólvora. Pedro, que chegava do rio com seu barco, ouviu a história e ficou cego de fúria. Chega! Ele gritou, o corpo tremendo de raiva. Eu avisei que não se baixa a cabeça para essa gente. Eles humilham sua mãe, te humilham, te acusam de ladra e te jogam na estrada como um bicho. E a gente vai ficar aqui chorando? Não vai! Ele se virou para os outros pescadores que se juntaram ali. Vamos para a fazenda agora, vamos exigir que peçam perdão a Yasmin. E se não pedirem por bem, vão pedir por mal. Eles vão aprender a respeitar gente honesta. O clima ficou tenso. Os homens indignados apoiaram a ideia. Estavam fartos da arrogância dos Vasconcelos. Uma marcha de gente pobre e furiosa até a Casa Grande parecia iminente. Foi Yasmin quem os parou. Ela se levantou, enxugou as lágrimas, e sua voz, embora cansada, soou com uma autoridade que ninguém esperava. Não! Ela disse firme. Parem! O que vocês vão fazer? Chegar lá com facões e paus? Para quê? Para dar a eles o motivo que precisam para chamar a polícia e nos prender a todos? Para sermos massacrados pelos capangas do coronel? Mas Yasmin, é a sua honra, gritou Pedro. E a minha honra não se lava com sangue, Pedro. Ela respondeu, os olhos faiscando. Se a gente usar a violência, a gente se torna igual a eles. A gente perde a única coisa que eles não podem nos tirar, a nossa razão, a nossa dignidade. Eu fui humilhada, sim, mas não sou ladra. E a verdade, uma hora, encontra o caminho do rio e chega no mar. Vamos esperar. Sua força moral, sua recusa em ceder ao ódio, desarmou os homens. Ela, a vítima, tornou-se a líder, a voz da razão. Naquele momento, Yasmin deixou de ser apenas a menina do rio. Tornou-se a alma de sua comunidade. De volta à fazenda, a noite caía e a situação de Adelaide era crítica. Ela acordou do sono agitado, os olhos lúcidos e desesperados.
A menina, a menina do canto, ela chamou por Yasmin. Ela foi embora, vovó. Era uma ladra, disse Letícia, tentando acalmá-la. Mas Adelaide não era tola. Mentira, ela sussurrou. A caixa? Onde está a caixa do anel? Sumiu, vovó. A lavadeira a roubou, insistiu Maurício. Mentira! A velha gritou com uma força surpreendente. A caixa não sumiu. Eu sei onde ela está, porque eu mesma a escondi. A revelação caiu como uma pedra. Eu a escondi para testar vocês. E a menina é inocente. Onde ela está? O que fizeram com ela? Nesse momento, o doutor Inácio, que investigara por conta própria, entrou no quarto. Em suas mãos, ele trazia a pequena caixa de madrepérola. Estava no fundo do armário de roupas da governanta. Zélia confessou tudo. A governanta, apavorada com a fúria da patroa, entregou a si mesma e aos netos para tentar salvar a própria pele. A traição foi a última e mais profunda facada no coração de Adelaide. Olhou para os netos, seus rostos pálidos de culpa e medo, e sentiu apenas nojo. Fora, ela ordenou, fora da minha casa e da minha vida. Sua fúria então se voltou para o médico. E você, Inácio, onde está a menina? Onde está minha neta? A palavra neta escapou de seus lábios. Uma confissão de tudo o que seu coração já sabia. Adelaide, eles a expulsaram, disse o médico pesaroso. Um silêncio terrível preencheu o quarto. A coronela, com o rosto transformado pela dor e pela fúria, deu sua última ordem, a mais importante de sua vida. Então vá buscá-la agora e a traga de volta. Não como uma empregada, mas como a dona desta casa. Traga-a de volta com a honra que lhe roubaram. O carro do doutor Inácio, acompanhado pelo capataz Bento, um homem leal à velha guarda da fazenda, cortou a noite em direção à Vila das Lavadeiras. A notícia de sua chegada causou um alvoroço. A comunidade, liderada por Pedro, formou uma barreira humana na frente da casa de Yasmin, prontos para protegê-la. Mas Dr. Inácio não veio para brigar. Ele desceu do carro e, na frente de todos, curvou a cabeça. Yasmin, ele disse, a voz cheia de remorso. Eu venho em nome da justiça e em nome de sua avó, a coronela Adelaide. Nós cometemos um erro terrível. Uma injustiça que não tem perdão. Sabemos que você é inocente. A verdade apareceu. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos desconfiados ao seu redor. Eu não vim pedir que volte como empregada. Vim lhe implorar que volte para conhecer sua história, para tomar seu lugar de direito. Sua avó a está chamando. Ela sabe quem você é. A revelação foi um trovão. Avó? Lugar de direito? Yasmin olhou para sua mãe Luzia, que chorava em silêncio, para Pedro, cujo rosto exibia um choque profundo. E então, ela olhou para a estrada escura que levava à fazenda. O caminho de sua humilhação era agora o caminho de seu destino. Ela deu um passo à frente. Eu voltarei, disse a voz calma e firme, mas não por eles. Voltarei pela velha senhora que está sofrendo e pela verdade do meu pai, que eles tentaram apagar. Ela se despediu da mãe com um abraço apertado e olhou para Pedro. Não se preocupe, eu sei me defender agora. O capítulo se encerrou com a imagem poderosa de Yasmin, a lavadeira, entrando no carro de luxo. Ela não era mais a vítima assustada. Era uma mulher que atravessara a noite mais escura e descobrira dentro de si uma força que nem ela sabia possuir. Ela voltava para a fazenda, não para servir, mas para reinar. A viagem de volta à fazenda Ouro Verde foi um borrão de sombras e pensamentos para Yasmin. Sentada no banco de couro macio do carro, um luxo que parecia absurdo, ela olhava para a paisagem da caatinga que corria pela janela, mas não havia. Sua mente era um turbilhão. Sua avó.
seu lugar de direito. As palavras do Dr. Inácio ecoavam, cheias de um peso que ela ainda não conseguia compreender. Avó. A palavra soava estranha em seus lábios, estrangeira. Sua única avó era a imagem enrugada e bondosa da mãe de Luzia, falecida há muito. A coronela Adelaide era uma figura de poder e medo, uma lenda distante. Como poderia aquela mulher ser seu sangue? Doutor, o que tudo isso significa de verdade? Ela perguntou, quebrando o silêncio. O que ela quis dizer com... Ela sabe quem? Eu sou? Dr. Inácio, mantendo os olhos na estrada de terra, suspirou. Significa, Yasmin, que Adelaide viveu com um arrependimento que envenenou sua vida. Ela expulsou o único filho, Ricardo, por ele ter se apaixonado por uma moça pobre, chamada Ana. Ele partiu, jurando nunca mais voltar. Anos depois, a notícia de sua morte chegou, e com ela, o rumor de que Ana estava grávida ou já tinha dado à luz uma menina. Adelaide, em seu orgulho ferido, nunca admitiu publicamente, mas eu sei que ela passou anos financiando buscas discretas. Procurava por uma neta que era, ao mesmo tempo, a prova de seu maior erro e sua única chance de redenção. E ela acha que essa neta sou eu? A voz de Yasmin era um sussurro. A canção que você cantou, a história da cheia de 20. Anos atrás, o medalhão que você usa, as peças estão se encaixando, mas a verdade final só ela poderá dizer. Quando o carro passou pelos imponentes portões da fazenda, a recepção foi drasticamente diferente. Bento, o capataz, abriu a porteira com um aceno de cabeça respeitoso. Os empregados, que antes a olhavam com desprezo, agora a encaravam com uma mistura de medo e curiosidade assombrada. A notícia da inocência de Yasmin e da fúria da coronela havia se espalhado como fogo em palha seca. Dr. Inácio não a levou pela porta de serviço. Ele a escoltou até a entrada principal, subindo os degraus da varanda. A porta dupla de jacarandá se abriu e Yasmin se viu no grande salão de entrada. E ali, à sua espera, estava a cena de seu julgamento. A família estava reunida. Letícia e Maurício de pé, os rostos pálidos e tensos. Zélia, a governanta, estava encolhida perto de uma pilastra, parecendo menor e mais velha. Em uma grande poltrona de veludo, trazida de seu quarto, estava a coronela Adelaide. Estava vestida com uma camisola de seda, mas sua postura era a de uma rainha em seu trono. Apesar da fraqueza física, seus olhos queimavam com uma intensidade que dominava o ambiente. Aproxime-se, menina, disse Adelaide, a voz fraca, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Yasmin caminhou pelo piso de mármore, seus pés descalços sentindo o frio da pedra. Ela parou diante da matriarca. O confronto final havia começado. Adelaide não se dirigiu a Yasmin. Seus olhos se cravaram primeiro em Zélia. 40 anos, Zélia, começou a coronela, a voz cortante. 40 anos você comeu do meu pão e dormiu sob o meu teto. Meu falecido marido, um homem bom, via em você uma lealdade que eu nunca enxerguei. Ele lhe prometeu um pedaço de terra. E eu, em minha arrogância, não cumpri a promessa dele. Esse foi o meu erro. O seu foi deixar que esse ressentimento a transformasse num bicho peçonhento. Você usou a dor da minha família para tentar destruir uma inocente. Você não tem mais lugar nesta casa. Zélia começou a chorar. Um choro seco, sem lágrimas. Eu só queria o que era meu por direito. Ninguém tem direito àquilo que se conquista com a maldade, sentenciou Adelaide. Suma da minha frente. A governanta derrotada saiu do salão, arrastando consigo 4 décadas de serviço transformadas em vergonha. Em seguida, os olhos
Da avó se voltaram para Letícia. E você, minha neta, tão bonita por fora e tão podre por dentro. Sua vaidade é seu Deus. Você humilhou esta moça na beira do rio, a tratou como lixo e depois armou para que ela fosse jogada na cadeia. Tudo por quê? Por ciúme? Por medo de que uma simples lavadeira pudesse ter mais valor aos meus olhos do que você? Adelaide fez uma pausa, o olhar penetrante. Ou talvez você estivesse com pressa de me ver morta para poder vender minhas joias e impressionar a família do seu noivo secreto. A família dos Medeiros, nossos maiores rivais. Sim, Letícia, eu sei de tudo. As paredes desta casa têm ouvidos. Letícia ficou branca como cera, a boca aberta em choque. Por fim, a coronela encarou Maurício. E você, meu neto, o homem o casa? Pelo menos era o que você pensava. Enquanto eu agonizava, você vendia meu futuro, fazendo empréstimos com agiotas, prometendo minhas terras, planejando transformar o sustento daquela gente do Rio em um condomínio para ricos. Você não tem o sangue de um Vasconcelos que constrói. Você tem o sangue de uma praga que destrói. Isso é mentira, calúnia, gaguejou Maurício. Não? Respondeu Adelaide com um sorriso gelado. Então talvez o doutor Inácio possa ligar para o seu amigo, o doutor Guedes, o advogado, e perguntar sobre os contratos preliminares que você assinou ontem, usando uma procuração falsificada. O silêncio que se seguiu foi a confissão. Os dois netos estavam expostos, nus em sua ganância e traição. Vocês não são nada, concluiu a velha senhora com uma tristeza infinita. Ela então se voltou para Yasmin e seu rosto se suavizou. Agora você, minha filha, conte-me o que sabe sobre seus pais. Eu não sei nada, respondeu Yasmin, a voz embargada. Apenas que minha mãe se chamava Ana e que meu pai, ele a amava muito. Sim, ele a amava, confirmou Adelaide. Ele amava mais do que a mim, mais do que a esta terra toda. E ele me disse, antes de partir, que Ana estava grávida de uma menina, e que essa menina seria a sua estrela, a sua herança de amor. A coronela fez um sinal para o doutor Inácio. Ele se aproximou com uma pequena caixa de veludo escuro. Meu filho me deixou este anel, disse Adelaide. Mas me deixou também outra coisa. Ela abriu a caixa. Dentro havia um medalhão em forma de locket, um pouco maior que o de Yasmin. Era o dele. Ela o abriu. De um lado havia o retrato em miniatura de uma moça de sorriso doce e olhar forte. Esta era Ana, sua mãe. Yasmin olhou para o rosto pela primeira vez, e seu coração se encheu de uma emoção que era um misto de dor e reconhecimento. Do outro lado do locket havia um espaço vazio, com uma reentrância perfeitamente desenhada no formato de uma estrela, de 5 pontas. Seu medalhão, por favor, pediu a velha. Com as mãos tremendo, Yasmin tirou o cordão de couro do pescoço e o entregou. Adelaide pegou a pequena estrela de prata e a colocou sobre o locket. Com um clique suave, a peça se encaixou perfeitamente no espaço vazio, completando o conjunto. A estrela de Yasmin era a chave que abria o segredo do coração de seu pai. A prova era absoluta, inquestionável, poética. Yasmin de Vasconcelos, disse a coronela, a voz embargada de lágrimas. Minha neta, o perdão que meu filho me envia do céu. Yasmin finalmente chorou, não de tristeza, mas de um sentimento avassalador de pertencimento. Ela tinha uma mãe, tinha um pai, tinha uma história. Naquele momento, o tabelião da cidade, um homem sério chamado Dr. Tavares, que havia sido chamado por Dr. Inácio, entrou no salão. Adelaide, tem certeza disso? Perguntou o advogado. Nunca tive tanta certeza em minha vida, respondeu ela. Prossiga. A leitura do testamento foi um ritual solene e cruel. O advogado leu cláusulas e parágrafos em uma linguagem formal. A essência era simples.
Letícia e Maurício receberiam a parte mínima que a lei obrigava, uma quantia irrisória perto da fortuna total, e com uma condição, que nunca mais usassem o sobrenome Vasconcelos em qualquer negócio ou evento social. Zélia não receberia nada. E, finalmente, leu o Dr. Tavares, eu, Adelaide de Vasconcelos, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo a totalidade de meus bens, incluindo a fazenda Ouro Verde, as colheitas, o gado, os investimentos e todas as propriedades em meu nome, para minha única e legítima herdeira, recém-encontrada, minha neta, filha de meu amado filho Ricardo Vasconcelos, a senhorita Yasmin de Vasconcelos. O silêncio foi quebrado pelo grito de fúria de Letícia. Nunca! Eu não aceito isso! Essa golpista manipulou você, vovó! Vamos contestar na justiça! Você não perde por esperar sua lavadeira de uma figa, ameaçou Maurício. Façam o que quiserem, disse Adelaide, com uma calma mortal. A lei está do lado dela, e a verdade também. Agora saiam da minha casa, os dois. Expulsos e deserdados, os dois irmãos saíram, deixando para trás um rastro de ódio. Yasmin ficou sozinha no salão imenso, cercada por empregados que agora a olhavam como a nova patroa. O peso de sua nova realidade desceu sobre seus ombros. Ela era a dona de tudo aquilo e não sabia o que fazer. E agora? Ela sussurrou para o Dr. Inácio. Agora você honra o sangue de seu pai e a garra de sua avó, ele respondeu com um sorriso cansado. A primeira ordem de Yasmin como a nova Coronela Yasmin surpreendeu a todos. Bento, ela disse ao capataz, mande abater um dos melhores novilhos e avise na cozinha para prepararem a melhor comida que souberem. Hoje todos os funcionários da casa e do campo vão jantar aqui, neste salão e na mesa principal. A era do medo na fazenda Ouro Verde havia terminado. No dia seguinte, Yasmin acordou antes do sol. Não em seu novo quarto luxuoso, mas no quartinho de serviço onde passara a primeira noite. Vestiu um de seus vestidos simples de algodão e antes que a casa acordasse, saiu a pé. Ela voltou para a beira do rio. O lugar parecia o mesmo, mas ela era outra. Encontrou Luzia, que a esperava com os olhos vermelhos de chorar e de não dormir. Mãe, Yasmin disse, a voz embargada. Oh, minha filha, minha menina do rio, chorou. A velha abraçando-a. Você não é minha de sangue, mas será para sempre minha de coração. E a senhora sempre será minha única mãe, respondeu Yasmin, chorando junto. A senhora me deu a vida, não importa quem me pôs no mundo. Pedro a observava de longe, o coração dividido. A mulher que ele amava era agora uma coronela, rica e poderosa. Um abismo se abrira entre eles. Parabéns, patroa, ele disse, a voz cheia de uma ironia que mal escondia a dor. Yasmin se aproximou dele. Pedro, olhe para mim. Eu ainda sou a mesma Yasmin. Eu posso ter o nome deles, mas meu coração é de lavadeira. E eu vou precisar de você. Vou precisar de todos vocês. Sozinha eu não consigo. O último ano na vida de Barra Bonita foi uma revolução. A primeira promessa de Yasmin foi cumprida. A Vila das Lavadeiras, com suas casas de tijolo, água, encanada e um grande galpão de trabalho, tornou-se o orgulho da comunidade. Dona Elvira, com sua sabedoria, virou a gerente da nova cooperativa que agora vendia seus serviços diretamente para os hotéis da cidade vizinha, sem atravessadores. A fazenda Ouro Verde floresceu de uma maneira nova. Yasmin, com a ajuda de Pedro, que se tornou seu braço direito, e de um jovem advogado honesto da cidade, aprendeu a administrar. Ela diversificou as plantações, iniciou um projeto de reflorestamento na beira do rio e estabeleceu uma parceria justa com os pequenos produtores da região.
A fazenda não era mais uma ilha de riqueza cercada por um mar de pobreza, mas o coração de uma comunidade próspera. E os primos? A justiça do destino, como a correnteza do rio, os alcançou. Maurício, afundado em dívidas com agiotas, perdeu o pouco que lhe restou e fugiu da cidade para não ser cobrado. Letícia, abandonada pelo noivo rico assim que ele, soube da deserdação, vivia de favores de amigos na capital, a beleza amargurada pela inveja e pelo fracasso. Numa tarde de domingo, um ano depois de toda a reviravolta, Yasmin estava na varanda da casa grande. A casa não era mais silenciosa, estava cheia de vida. Luzia morava com ela, cuidando de um jardim de rosas. Dona Elvira e seu Juca vinham almoçar todos os fins de semana. Pedro estava ao seu lado, não mais como o pescador arredio, mas como seu companheiro, seu parceiro de vida e de sonhos. O abismo entre eles havia sido preenchido com respeito mútuo e um amor que se provou mais forte que as diferenças. Eles olhavam para o rio, o velho Chico, que corria eterno em seu leito. De longe vinha o som de uma cantiga, entoada pelas lavadeiras em seu novo galpão. Era a mesma canção que Yasmin cantava quando era apenas uma menina do rio. Ela sorriu. Tinha encontrado seu passado, não para se prender a ele, mas para construir um futuro mais justo para todos. Ela era Yasmin de Vasconcelos, a herdeira do rio, e sua verdadeira herança não era a terra nem o dinheiro, mas a certeza de que a maior riqueza é pertencer a um lugar e a um povo.